E aí galerinha, Hello World! Chegamos na aula 13 do curso BSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E nesta quinta parte da série de interface gráfica, nós iremos criar a rotina Buttons Bar para desenhos dos botões de fechar, maximizar e minimizar em janelas com barra de topo. Na aula 11, nós criamos a rotina Backcolor para pintar o fundo da tela da janela, né? E nesta aula, logo abaixo aqui, nós criaremos a rotina Buttons Bar. Então, vamos começar. Ok, então galera, nós vamos começar a desenvolver os códigos dos botões, né? Os botões terão valores estáticos, fixos em todos os tipos de janelas com barra de topo. Os botões serão os mesmos e nós vamos reaproveitar as rotinas Define Window para poder redesenhar os botões. Sabemos que toda a interface gráfica, tudo são janelas, né? Todos os desenhos podem ser janelas, então vamos aproveitar a mesma rotina Define Window para desenhar janelas, e aí podemos ter os botões de fechar, maximizar e minimizar, ok? Eu vou tentar ser mais breve possível, mais rápido nessa aula, porque vamos fazer muita coisa nessa aula, então eu vou fazer uma explicação mais rápida. E na próxima aula eu vou fazer o teste para vocês verem como que ficou os botões, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar em BX a Word que está em Window Position X, ok? E logo depois, eu vou colocar na Word Save Position X o que está em BX. BX está com a posição X da janela e vou colocar em Save Position X. Aqui em WMemoryLib, eu tenho aqui a Save Position X, que não é uma definição, né, uma macro de definição com endereço de memória. Ele é basicamente uma referência de memória. A gente vai salvar a posição X, a posição Y, o comprimento e a altura da janela. Vamos utilizar essas vamos dizer, essas referências auxiliares aqui, pois Window Position X será alterado nos desenhos dos botões, ok? Vamos fazer o mesmo também para a Word Window Position Y, ok? E vamos guardar na Word Save Position Y, ok? Vamos salvar esses valores, pois esses endereços de memória serão alterados. Nós não vamos conseguir ter os valores deles, ok? Então vamos recuperar através dessas referências. Então vamos lá. Vamos colocar em BX a Word que está em Window Widget, ok? E vamos salvar em Save Widget o que está em BX, que é o comprimento da janela. Vamos colocar em BX também a Word que está em Window Height. E vamos salvar a referência de memória Save Height, o que está em BX, ok? Até aí tudo bem. Salvamos em Save Position X a posição X. Salvamos em Save Position Y a posição Y da janela. Salvamos em Save Widget o comprimento da janela. E salvamos em Save Height a altura da janela. Ok? E aí, vamos começar a desenvolver os primeiros botões. Button 0. Button 0, eu vou ter aqui 3 labels. Button 0, Button 1 e Button 2. Ou seja, 0, 1, 2. Os 3 botões. A primeira label, eu vou até deixar aqui mais próximo. Beleza. A primeira label eu vou comparar o byte button
do button close com 1. Se for igual a 1, pule para a rotina close, que vai desenhar o nosso botão de fechar. No button 1, vamos comparar o byte button maximize com 1, certo? Se for igual, pule para a rotina maximize, que vai pintar o botão de maximizar. No button 2, eu vou comparar o byte que está na definição button minimize com 1. Se for igual, pule para minimize, que é a rotina para desenhar esse botão, né, de minimizar. Se nenhum dos botões, se nenhum dessas referências, nem close, nem maximize, nem minimize, tiver o valor 1, então não vamos desenhar nenhum botão. Então vamos pular para return button, né? Vamos pular aqui para return button, onde o return button vai retornar, né, sem nenhum botão. Basicamente não vai desenhar nenhum botão, ok? E aí vamos para wmemory_lib e vamos checar essas referências de memória. De button close, ele tem o endereço 3000C. De 3000C a 3000D é apenas 1 byte, ou seja, é um intervalo, né, uma distância de intervalo que só pode guardar 1 byte. O button maximize também de 3000D para 3000E só pode guardar 1 byte. E o button minimize também 3000E, ele pode guardar 1 byte. Ok, então eu posso guardar 1 byte, é 0 ou 1. Se for 0, né, significa que nós não vamos desenhar o botão. Então, por exemplo, eu vou comparar o botão close com 1. Se for 1, beleza, vai pular para uma rotina que vai pintar o botão de fechar, né? Mas se for 0, ele vai ignorar essa rotina e vai saltar direto para o botão 1, que vai verificar se o botão de maximizar está setado para 1. Se for setado para 1, eu vou pintar o botão de maximizar, sendo que se não for 1, eu vou ignorar esse botão de maximizar, essa rotina que vai desenhar, e vou pular direto para o botão de minimizar. Ok, então isso significa que o botão que será desenhado é apenas aquele que tiver setado para 1, ok? O que tiver setado para 0 não será desenhado. Então essa é uma escolha que podemos ter aí para desenhar os botões. Ok, então vamos escrever a primeira rotina para desenhar o botão de fechar. O botão de fechar é close, né? Como definimos aqui, ó. O close, vamos fazer o seguinte: o close eu vou colocar em AL a cor, né? É a cor de fundo e da borda, ok? Como eu já tenho tudo preparado aqui, eu já sei a cor. Eu vou colocar 42, que é tipo uma cor cinza, ok? E vou colocar em DX o valor 7. Ok, a gente vai trabalhar aqui com valores estáticos. Por quê? Nós não vamos colocar referência de memória aqui para ser alterado esses valores, pois são valores estáticos. Os nossos botões terão a mesma largura, o mesmo comprimento, a mesma altura, a mesma cor de borda, a mesma cor de fundo, ok? Serão botões que não serão alterados. Algumas coisas serão alteradas de acordo com a posição X e Y, porque nossas janelas elas podem ser desenhadas em qualquer região da tela. Então, os nossos botões devem ser desenhados nas posições certas, baseados nas posições das janelas. Existem vários tipos de posições diferentes, né? X e Y, comprimento e larguras, alturas diferentes. Então, nossos botões de maximizar, fechar e minimizar, eles têm que escanear esses valores. Eles têm que saber exatamente a região onde a janela está para poder desenhar os botões nas posições certas dentro da barra de topo, ok? Por isso que alguns valores aqui devem ser dinâmicos. Porém, esses valores são estáticos, pois não serão alterados, como a cor, né? Comprimento e etc. Vocês vão entender isso aqui. A L terá a cor 42, certo? Então, eu vou chamar aqui, eu terei uma rotina chamada button property, que é as propriedades dos botões. De antemão, vocês já vão entender o que é o button property.
Vocês estão vendo essas definições aqui, em Graphic Interface, dentro do arquivo kernel.asm? Ok, aqui eu defino um window bar para 1, a posição X de uma janela, a posição Y, o comprimento, a altura, a cor da borda, a cor da barra, a cor de fundo. Ok, essas são as propriedades das janelas. Esses valores que vai desenhar a nossa janela, né? A partir do momento que nós executamos o nosso arquivo window.asm, que vai escanear esses valores e vai desenhar a nossa janela exatamente como está nessas propriedades aqui, ok? O button property é responsável por ter essas propriedades aqui, essas definições para desenhar os nossos botões, pois nossos botões também são janelas, ok? A diferença é que eles são janelas sem barras, ok? O window bar será definido para 0 para desenhar janelas sem barra de topo, ok? Os nossos botões também serão janelas. O button property, que é a propriedade de botões, será responsável por fazer isso, ok? E depois que as propriedades são setadas, aí sim eu chamo o define window. Define window, né? Que é a mesma chamada aqui. Ele vai executar essa rotina e vai executar o window no bar, ok? O window no bar para desenhar os nossos botões. Olha que beleza. Nós não precisamos redesenhar essas rotinas, pois elas já estão prontas para a gente aqui, né? Os botões podem ser janelas também, ok? E já de antemão, em vez de desenhar os códigos aqui para fazer o desenho do X, né? O X de fechar, eu já vou aqui embaixo criar o button property, ok? Já irei criar o button property aqui logo aqui abaixo, pois o botão de fechar, de maximizar e de minimizar, eles usarão essa mesma rotina, button property também, ok? Vamos lá. Vamos fazer exatamente o exemplo que eu disse aqui para vocês, as propriedades de uma janela, ok? O button property terá as seguintes propriedades. Eu vou mover para o byte window bar está aqui, 0, ou seja, será uma janela sem barra. Vou mover para o byte window border color, que é a cor da borda da janela, o que está em AL. O que está em AL aqui exatamente? 42, que é a cor cinza. Então a cor da borda dessa janela será cinza. Vou mover para o byte window back color, que é a cor de fundo da janela, o que também está em AL, ok? Que é a cor cinza, 42. Então, tanto a borda como a cor de fundo terá a mesma cor, que é a cor cinza. Então, é como se ela não tivesse borda, vamos dizer assim, né? É a mesma cor da borda de fundo, então ela não vai ter borda, será a mesma cor. Ok, vamos colocar em AX, né? A word save widget, ok? Lembra que no começo do buttons bar nós colocamos save widget, o que está o comprimento da nossa janela, ok? Que será o comprimento do nosso botão. Ok, então vamos colocar em AX o que tem save widget, que é o comprimento, né? Na verdade eu errei aqui, me desculpem, é save position X. Ok, a X fica com save position X, que é a posição X aqui, que está na posição X da janela, ok? Agora vamos colocar em CX, vamos mover para CX a word que está em save widget. Agora sim é o save widget, que é o comprimento da janela que está em window widget aqui, ó. Foi passado para save widget aqui, o mesmo comprimento, ok? Agora vamos fazer um cálculo aqui. Eu vou adicionar a posição X mais o comprimento, né? Comprimento, posição X. Adiciono a posição X mais o comprimento, o resultado é salvo no comprimento. Já vamos colocar um exemplo aqui. Digamos que a posição X é 5. Da nossa, vamos dizer, da nossa janelinha aqui, né? E a posição X é 5. O comprimento é 100. 100 mais 5 é 105. A X está com 105 exatamente. Só um exemplo. Eu vou subtrair o que está em AX, que é 105, por DX. Ok? DX está com o que aqui? Está com 7. 105 menos 7 é igual a 98. AX agora está com 98. Ok?
E vou atualizar, vou mover para o Word Window Position X, né? Window Position X, o que está em AX agora, que é 98, ok? Agora vocês sabem por que eu estou utilizando essas referências Save Position X, Save Position Y, justamente porque essas referências serão alteradas, eu não poderei utilizar elas, elas serão alteradas, ok? Essa window, tudo que tem window aqui, elas serão alteradas, eu não poderei utilizar elas, então eu tenho que ter outra referência de memória para ter como uma referência, uma variável auxiliar, vamos dizer assim, as posições iniciais, ok? Pois ok, ela está sendo alterada agora. Eu estou passando 98 aqui, né, como suposição, para a janela, ok? Ok. Então, significa que nosso botão será desenhado a partir da posição X, 98. Nossa janela que terá o botão de fechar atualmente, ela está na posição 5, ela tem um comprimento de 100, né? E o botão de fechar será desenhado na posição 98, no pixel 98. Ok, agora vamos trabalhar a posição Y. Vou mover para AX a Word que está em Save Position Y. Né? Vamos dar um exemplo que Save Position Y aqui, ó, ele recebeu que está um Window Position Y. E o Window Position Y era 5. Então o Save Position Y é 5, ok? Vou passar para X o valor 5 também, que é a posição Y. Vamos dar uma suposição também para ficar mais fácil de entender. Vou adicionar X com 1. 5 mais 1 é igual a 6, então vou colocar em AX o valor 6, ok? Eu vou mover para Word o que está em Window Position Y. Não, na verdade eu vou mover para o Word Window Position Y o que está em AX. Se AX agora é 6, né? Posição Y era 5, 5 mais 1 é 6, AX está com 6, vou passar esse 6 para Window Position Y. E aí, essa referência de memória será alterada, por isso eu preciso utilizar o Save Position Y também. Ok? Tá. A posição inicial X do nosso botão será 98, como falamos anteriormente. A posição inicial XY do nosso botão de fechar será 6, ok? Sendo que a posição Y da nossa janela está com 5. A posição Y do nosso botão de fechar está com 6. Um pixel a mais, ok? E aí, eu vou mover para Words Window It. Olha só, eu tô atualizando a referência de memória Window It. Qual o valor? 6. Vou mover também para o Window 8. Logo aqui. Também o 6. Peraí, coloquei errado. Também o 6 aqui. O que significa aqui? Eu estou colocando o comprimento do nosso botão será 6. A altura do nosso botão será 6 também. Ou seja, o nosso botão ele será um quadrado, né? Todos os botões terão esses valores estáticos. Eu estou fazendo esses cálculos aqui, ó, colocando a L, que é a cor da borda e do fundo com a mesma cor, né? O botão de fechar terá uma cor 42. E outra coisa também que eu errei aqui, o 42 não é o cinza, ok? Me perdoe aí. É um laranja, essa é a cor laranja, né? Vocês podem colocar uma cor vermelha se vocês quiserem para simbolizar o botão de fechar. Estou colocando o botão laranja. As cores a cor do botão de maximizar e de minimizar que será cinza, ok? Então tanto a borda como o fundo aqui será laranja, que está em AL, né? Aqui eu faço os cálculos, como vocês entenderam aqui, que é a posição 98, que é X, a posição Y, que é 6. O comprimento do nosso botão será 6, a altura será 6. Então será um quadradinho laranja, ok? E aí, eu coloco Hatch, para retornar o botão Property. Aonde que vai retornar? Aqui, ó, na chamada de origem, botão Property, ok? Chama Define Window, ok, vamos voltar lá. O que Define Window faz? Ele coloca em AH0C, que é a função da BIOS para setar pixels, né? Coloca em AL, deixa eu ver aqui uma coisa. Botão Property, eu defini aqui AL para Border Color, Back Color, ok. Coloca em AL aqui o que está em Border Color, olha só, uma troca de valores aqui, né?
coloquei em AL que está em border color, eu coloquei em border color que está em AL, coloquei em back color que está em AL, cor de fundo e cor da borda, e aí eu coloco novamente o que está em border color em AL. Legal, ok. Aí em CX eu coloco a posição X do nosso botão. Qual é a posição X? Olha só, foi atualizado aqui, ó, que estava em AX, que é 98, né? Coloca a posição X, coloca em DX a posição Y, que está na posição Y do nosso botão. Exatamente o que tem em AX, que é 5 mais 1, que é 6. Então, o Window Position Y está com 6. Eu vou passar 6 para DX, ok? Compara o Window Bar com 0. O que colocamos aqui no Button Prompt? 0. O Window Bar está com 0. Então, aí colocamos aqui, ó, um Window Bar, está com 0, é 0, então ele vai pular para a rotina Window No Bar. Ele vai desenhar uma janela sem barra, com as mesmas propriedades que definimos aqui, ó, em Button Property, ok? Então ele vai executar essa janela, vai pular para Heads, Heads vai retornar a chamada de origem Define Window, mas pegadinha, não será aqui, né? Será exatamente aqui, ó. Se vocês se lembram, nós chamamos aqui, ó, ok? Então nós estamos aproveitando a mesma rotina de desenhar a janela para desenhar o nosso botão de fechar, né? Um botão laranja com um comprimento 6, altura 6, na posição X 98 e na posição Y 6, ok? Dentro de uma janela com barra de topo, na posição Y 5 e na posição X 5 e na posição Y 5, ok? Só como exemplo. Agora o que vamos fazer aqui? Vamos desenhar o X do botão de fechar, ok? Eu poderia fazer até um loop de repetição. Vou colocar aqui em AH, registrador AH0C, que é o pixel. Como a AH já foi alterado, né? A X já foi alterado, então vou colocar em AH0C aqui. Eu poderia fazer um loop de repetição aqui, mas eu não vou fazer. Vocês vão entender por que eu não vou fazer, porque são poucos códigos, então vai dar na mesma se eu fazer um loop de repetição, e talvez seja até um pouco mais complexo se eu fizer um loop de repetição. Então, para ficar mais simples, vou fazer normal aqui, move AL, que é a cor 30. Ou seja, a cor 30 será a cor branca do X, né? Vou subtrair CX por 2, ok? E subtrair também DX por 2. CX está atualmente com qual valor? Aonde que foi definido aqui? Em Button Prompt, né? CX está com Save Widget, ok? Até então, nós vamos ver se nós alteramos CX. Nós alteramos sempre o CX, ó. Incremento CX aqui e tal. E aí, border right down. Vamos ver se nós sempre alteramos CX. Sim, nós sempre alteramos CX. Deck CX. Ok. O que acontece? Aonde exatamente a posição X estará, né? Depois que nós desenhamos a nossa janela, né? Lembra que a nossa rotina, o Window No Bar, vocês vão entender que o Window No Bar ela desenha as bordas, então ela desenha primeiro a borda de cima, a borda da direita, a borda de baixo e a borda da esquerda. Ok, então a posição X volta na sua posição de origem, né? Vamos dizer assim. E aí vai para a rotina Back Color, que ela vai, né, como explicamos na aula anterior, ela vai pintando linha por linha até chegar na última linha, -1, né? Ok, CX ele vai estar basicamente na penúltima linha e na penúltima coluna desse quadradinho, ok? E aí eu vou subtrair essa penúltima linha e penúltima coluna por 2. Então vamos ficar basicamente quase no meio desse quadradinho. DX a mesma coisa, que é a linha, vou subtrair por 2, né? Então, se está aqui, por exemplo, se essa é a penúltima linha, eu vou subtrair a linha por 2. 1, 2, ok. Se essa é a penúltima coluna, eu vou subtrair por 2. 1, 2, ok. É como se daqui fosse para cá, ok? E o X fosse desenhado a partir dessa posição, vamos dizer, no nosso quadradinho, né? Ok, sem mais delongas, vamos dar um int 10 no tempo de posição de vídeo,
para setar esse pixel. Vamos setar esse pixel nessa posição desse quadradinho, quase no meio, né? Vamos decrementar uma coluna, né? Vamos decrementar -1 também uma linha. E vamos dar uma interrupção de vídeo, ok? E aí nós estamos desenhando uma linha diagonal agora. Vamos decrementar uma coluna e vamos decrementar uma linha de novo. E vamos dar uma interrupção de vídeo, ok? Vamos adicionar. Ok, nós desenhamos 3 pixels até então, né? Desenhamos 3 pixels aqui com uma linha diagonal indo para a esquerda, né? De baixo para cima. Mas agora vamos adicionar apenas a coluna mais 2. E aí, do pixel atual, nós vamos adicionar mais 2 pixels. E agora vamos desenhar uma linha diagonal indo para, né, na direção de esquerda, só que de cima para baixo, ok? Uma linha diagonal de cima para baixo indo para a esquerda. Espero que vocês tenham entendido. Então, a partir desse pixel, eu vou dar um int 10, desenho esse pixel, né? Com interrupção de vídeo. Ok, então eu vou subtrair cx por 2, né? Vou subtrair as colunas, -2. Vou adicionar a linha também. Por quê? Você pensa assim, uai, por que você não decrementa -1 a coluna e decrementa -1 a linha para você desenhar o pixel do meio do X? Não, porque o pixel do meio já está desenhado. Lembra que nós desenhamos uma linha diagonal de baixo para cima indo para a esquerda? Ok, o pixel do meio já está desenhado, foram 3 pixels exatamente. Agora vamos pular esse pixel, vamos subtrair a coluna -2 desse pixel, né? E a linha -2, indo para o terceiro pixel diretamente. E aí vamos pintar esse pixel diretamente, ok? Ok, até então, né? Se o button close for definido para 1, ele executou close, a rotina close, definiu a L para a cor laranja, dx para 7 e, né, setou as propriedades como explicamos anteriormente, desenhou nossa janela e aí depois desenhou o nosso X, ok? Nosso X na cor branca. E agora vamos saltar para a rotina button 1. Daqui pulou para close, certo? E daqui pula para button 1, que vai verificar a próxima rotina se maximize está setado para 1. Se for, vai executar a rotina maximize. Então vamos pintar o botão de maximizar, ok? O botão de maximizar segue o mesmo conceito aqui, mesmo conceito do close. A diferença é que o close aqui nós definimos a L para 42, que é a cor laranja. O maximize eu vou definir a L para 25, que é uma cor acinzentada, ok? Será a mesma cor também do minimize. Vou definir dx, move dx para 15, né? Vou chamar o button property e vou chamar também o define window do mesmo jeito, ok? Agora serão as mesmas operações que vamos precisar. Não precisamos criar outras operações. Apenas esses registradores serão alterados aqui, ok? Agora perceba uma coisa. Aqui era 7. E fez todas as operações do button property, que se transformou num, né, vamos dizer, a posição X da janela ficou 98, né? De uma janela que estava na posição X5, na posição Y6, a posição X do botão de fechar se transformou em 98 e a posição Y do botão de fechar também se transformou na posição 6, ok? Tudo bem, isso porque dx era 7, porém agora dx valendo 15. Se você somar de entre 7 até 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 números, ok? Então dá um intervalo de 8. Significa que o botão de maximizar será desenhado 8 pixels depois do botão de fechar. Botão de fechar, vou explicar direitinho aqui. O botão de fechar
ele tem 6 pixels de comprimento e 6 pixels de altura. Vamos ignorar a altura e vamos considerar só o comprimento agora, ok? E aí, a nossa janela, ela tem um comprimento de 100 pixels, como eu falei anteriormente. Porém, o último pixel do comprimento está na posição 105. Só que nosso botão de fechar foi desenhado na posição 98, como falamos anteriormente, né? De 98 para 5, por exemplo, some 98, que é a posição do nosso botão, mais 6, que é o comprimento do botão, né? 98 mais 6 é exatamente 104, ok? Significa que o último pixel desse botão de fechar será 104, porém a nossa janela está no pixel 105, né? O último comprimento está em 105, é como se fosse um pixel a menos. Então nosso botão de fechar está um pixel a menos deslocado para a esquerda, ok? Estando na posição 98, tendo 6 pixels, né? 6 pixels de comprimento. E aí, aqui de 15, né, tendo 8, deslocamento de 8, entre o botão de fechar e entre o botão de maximizar, tem um deslocamento de 8 pixels para a esquerda. Então vamos 98 menos 8 dá 90. Então o nosso pixel, o nosso botão de maximizar, ele será desenhado a partir da posição 90, que também terá o comprimento de 6, né? 6 pixels. 90 mais 6 será 96. Significa que o último pixel do botão de maximizar será 96. A posição X do botão de fechar é 98. Entre 96 para 98 é 2 pixels. Significa que o intervalo de distância entre o botão de maximizar e entre o botão de fechar é exatamente 2 pixels, ok? Se vocês não entenderam, voltam à aula, porque digamos isso é um cálculo que é feito por essa propriedade aqui. Vocês acompanham código por código, volte à aula várias vezes para vocês entenderem o que eu expliquei, ok? Eu sei que parece um pouco complexo de entender, mas se vocês voltar e tentar raciocinar, vocês garanto para vocês que vocês vão entender esse cálculo. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui agora o desenho, que é um quadradinho, né, que é simbolizando o botão de maximizar. Vamos dizer que é igual esse quadradinho aqui que está nesse botão, ok? Vamos desenhar esse quadrado aqui. 0CH para setar pixel. Move AL 30, mesma cor também aqui do X, né, de fechar, que é 30, uma cor branca. E agora vamos subtrair CX por 2, mesma operação de antes do botão de fechar, subtrair DX por 2, ou seja, coluna e linha vão subtrair por 2, né, para ele ir basicamente para o meio do botão. E vamos dar um int 10 para setar esse pixel, ok? Agora vamos desenhar 3 pixels exatamente da borda de baixo, né? DectCX, int 10, desenhamos um pixel, ok? DectCX, decrementa a coluna -1, int 10, ok? Então desenhamos 3 pixels aqui da borda de baixo do quadradinho, ok? Ok, vamos desenhar aqui vamos decrementar agora a linha DectDX, dá uma interrupção de vídeo. Vamos decrementar a linha novamente e mais uma interrupção de vídeo. Desenhamos agora 3 pixels na borda da esquerda, né? Ok. Na mesma posição que está o CX atualmente, que é a coluna. Agora vamos incrementar a coluna para desenhar a borda de cima. Int 10, que é a opção de vídeo. Aí pinta o pixel nessa posição. Incrementa a coluna novamente. E int 10, ok? E aí desenhamos a borda de cima, né? Incrementando apenas a coluna na posição da linha que está atualmente. E aí vamos incrementar a linha para desenhar agora a borda da direita. Dá só um int 10 e pronto, né? Já desenhamos o pixel, né? O primeiro pixel da borda da direita, né?
através do desenho da borda de cima, e só dá um incremento apenas da linha para desenhar o pixel do meio, pois também o primeiro pixel já foi desenhado aqui, ó, ok, da borda de baixo. Então dá uma interrupção de vídeo, e aí desenhamos nosso quadrado de maximizar, ok? Então eu vou pular agora para botão 2. Pintado o botão de maximizar, né? Eu pulo para botão 2, que vai verificar se o botão de minimizar é setado para 1. Se for, a gente executa uma rotina chamada minimize. Se não for setado para 1, o que vai acontecer? Ele vai pular para return button, que vai retornar, né? Retornar, e todas as rotinas, se caso for setado para 1 aqui, todas as rotinas serão desenhadas, ok? E aí eu vou fazer uma suposição aqui novamente. Eu falei para vocês desse valor aqui que era 7, né? De 7 para 15 dá um intervalo de 8, né? E aqui nosso botão de fechar foi pintado no pixel 98. Aqui é 15. Digamos que vamos ver um exemplo aqui em button property, pra vocês terem certeza, pra gente ter certeza que o cálculo vai dar no pixel 90. A X recebe 5, ok? CX recebe 100. 100 mais 105, 105. Não, 100 mais 5. Não, 5 mais 100 é 105, ok? 105 menos 15, né? Vamos fazer uma suposição. 105 menos 15, 100 dá exatamente 90. Guarda 90 na posição X, ok? Então tá certo. Aí 90 mais 6, com o comprimento do nosso botão de maximizar, dá 96, dando um intervalo de 2 pixels entre o botão de maximizar e o botão de fechar, ok? Agora, já que vocês entenderam isso, o resto é simples. Nosso botão de minimizar também será a mesma cor do botão de maximizar, que é a cor 25, né? A cor meio acinzentada, diferentemente do botão de fechar, que é a cor laranjada, né? E aí, lembra que o intervalo de 7 para 15 é 8, né? 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 mais 8 é 15. Agora, apenas some 15 mais 8 e defina aqui para dx. Esse será a posição correta do botão de minimizar. Vamos colocar dx mais 8, 15, 15 mais 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, essa será a posição do botão de minimizar, ok? E aí, chamamos button property, que vai executar as mesmas operações. Chamamos define window para desenhar essa janelinha, né, que é o nosso botão. Pois, como eu falei, as janelas, os botões também são janelas, né? E aí, fica tudo legal. Quando vocês entendem essas operações aqui, vocês podem já saber qual é o valor que você vai colocar nos próximos botões, ok? Se tivesse um outro botão aqui, por exemplo, além desses 3 botões, você já ia saber que o próximo botão terá um valor desse valor mais 8, ok? Para ele ser desenhado na posição correta, com um deslocamento de 2 pixels entre um botão e outro, ok? Então é bem legal quando vocês entendem esse cálculo aqui, ok? E aí agora vamos desenhar apenas um traço, que essa é o desenho mais simples que tem. Então vamos colocar em H0C, função da bis para setar pixel. Em AL vamos colocar a cor branca. Vamos subtrair CX por 2, a mesma coisa que as outras operações. Vamos subtrair também a linha de DX por 2, né? E aí vamos desenhar apenas um traço simbolizando o botão de minimizar. Interrupção de vídeo, decrementa coluna menos 1. Interrupção de vídeo, decrementa coluna menos 1, interrupção de vídeo. Pronto.
desenhamos os 3 pixels dessa linha aqui, que é a linha de minimizar, né? É um traço, basicamente. Se, digamos, a gente já tivesse feito drivers de teclado, né, a gente poderia simplificar isso aqui, utilizando os próprios caracteres do teclado. Porém, nós não chegamos nessa aula ainda, então nós temos que fazer passo a passo aqui. E eu decidi não fazer um loop, né, para fazer isso aqui, porque daria na mesma. É um código pequeno, vamos dizer assim. É um desenho muito pequeno. Então, para ficar mais fácil a explicação na nossa aula, passo a passo dessa aula é importante para vocês entenderem o desenho de pixel por pixel, né, desses botões, né? Então, fechar o X, o quadrado do maximizar e o traço do minimizar, ok? Depois de tudo isso, depois que desenhou o último pixel, agora sim ele pula para a rotina return button, que vai ter o hatch, que vai retornar a chamada de origem do buttons bar. Qual é a chamada de origem do buttons bar? Está em window if bar. Exatamente aqui, ó, que está comentado. Nós comentamos na aula antes da aula anterior, nós comentamos essa buttons bar, né? Na aula 10. E aí eu descomento, deixando o buttons bar aqui, ok? Chamando aqui, depois de backcola, depois que eu pintei a cor de fundo, eu chamo a rotina buttons bar aqui, que só terá em window with bar, não terá em window no bar, como expliquei na aula 11. Ok? Então, está tudo pronto aqui, o buttons bar. As rotinas também estão completamente prontas. E aí eu também vou fazer uma alteração aqui. Eu vou pegar esse hats. Olha só, eu vou fazer uma alteração aqui. Vem aqui em cima, vocês vão tirar esse return kernel. Vai apagar o kernel e vai deixar apenas o return, ok? De retorno. Volto aqui para baixo, apago também um kernel e deixo apenas o return, ok? Que tem o hatch aqui. Vocês vão apagar esse hats, né? Faz exatamente o que eu estou falando aqui. Apaga os hats, deixa só esse return hatch aqui. E aí, vamos tirar esse button, vamos deixar também return, né? Vamos procurar o próximo código próximo salto de retorno aqui. O próximo salto de return está aqui. Substitui essa linha 75 por return. Aqui dentro do window with bar vai ter aqui um jump hats. Como apagamos o hats, deixamos apenas return, você substitui pelo return, ok? Dentro de window, deixa eu ver aqui, border right, hatch já não tem aqui. Dentro de window no bar também tem um hats. Aqui é o último código de window no bar. Vocês vão substituir o hats por return, né? Ok, vamos dar um Ctrl F aqui só para me executar, ver se já tem. Não existe. Return kernel. Não existe também. Ok, vamos ver todos os hats aqui para ver se hatch, return button. Olha só, aqui também nessa linha 163, aqui em buttons bar, vocês vão substituir o return button por return. Deixa só o return aqui, ok? Hatch, return 225. Ok, na linha 225 também vocês vão substituir esse return hatch aqui e vão colocar aqui, ó, jump return, ok? Para pular para a rotina return que vai retornar. Vamos procurar a última coisa, dar uma repassada aqui. Ok, então a gente fez todas as alterações. Por que eu deixei tudo return? Porque a gente estava com várias rotinas com as mesmas instruções, ok? Só acumulando código desnecessariamente. Se todas as rotinas precisam da instrução hatch, que é para retornar,
Então, a gente vai ter um return para todas as rotinas, apenas para retornar, ok? Tudo que precisa ser retornado, ele vai retornar usando a instrução RET, ok? Em vez de fazer várias rotinas com a mesma instrução, por que não fazer uma rotina só com essa instrução que pode ser reaproveitada por todas as rotinas, não é? Então, eu vou substituir aqui por return para ficar muito mais fácil, né? Vou utilizar uma rotina só para todo. E aí, a última alteração será no kernel. Lembra que a gente vê aqui no buttons bar, nós comparamos aqui o button close com 1. Se for 1, ele pinta o botão de fechar. Se não for, ele faz a próxima verificação e não pinta o botão de fechar. Verifica o botão de maximizar. Se for 1, ele pinta o botão de maximizar. Se não for, caso for 0, ele vai ignorar e vai fazer a próxima verificação. Verifica o botão de minimizar. Se for 1, ele pinta o botão de minimizar. Se não for, ele vai pular para o return, que vai retornar o código. E aí não vai pintar nenhum botão de nenhum dos 3 botões, ok? E aí, aonde que nós definimos essas referências de memória? Será exatamente aqui, na janela que terá a barra de topo, ok? Então tá faltando 3 referências aqui. Como wMemory_lib, nós temos que definir, né, nós temos que colocar os valores nesses endereços de memória para o nosso window.asm processar esses valores através da rotina buttons bar. Então vamos lá. Logo abaixo eu vou mover para o byte button close. Deixa eu ver se é plural ou singular. Ok. Button close eu vou definir para 1. Mover para o byte button maximize para 1 também. Mover para o byte button minimize para 1 também. Ok? E aí, essa é a nossa aula, né? Nós desenvolvemos aqui os nossos botões e na próxima aula nós vamos testar esse código para saber se realmente está funcionando, né? Se alguma coisa não estiver funcionando, nós vamos fazer as alterações na próxima aula, que é a aula 14, ok? Espero vocês na próxima aula.